No ar, mais um campeão de audiência. Salve, salve minha gente, eu sou Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o seu canal sobre história da televisão brasileira. E no vídeo de hoje vamos contar a história de um lugar que é sonho para muita gente conhecer. Vou revelar tudo para você sobre o Complexo Anhanguera, a sede do canal de Silvio Santos. Em 2021, os estúdios que abrigam a programação do SBT completaram 25 anos. Para quem acompanha a história da emissora há mais tempo, nem parece que se passou tanto tempo assim. Por isso se lembram com carinho das antigas dependências da emissora que marcaram a história da TV brasileira e de tanta gente país afora. Então, a gente vai começar este episódio muito antes de 1996, falando dos primeiros estúdios da antiga TVS. Quando o Silvio Santos ganhou uma rede de televisão em 1981, sua produtora independente tinha uma estrutura de fazer inveja até a Globo. Na época, o animador possuía a TVS do Rio e parte da TV Record de São Paulo. Essas duas emissoras, elas lideravam a REI, Rede de Emissoras Independentes, com afiliadas por todo o Brasil. Essa produtora tinha como sede os antigos estúdios da TV Excelsior em São Paulo. O Centro de Produções Vila Guilherme era o maior complexo de produção de televisão do país. Com 22 mil metros quadrados de área total, sendo 11 mil de área construída, esses estúdios só foram superados em tamanho na década de 90, primeiro pela Manchete e depois pelo Projac da Globo. De acordo com o Almanac SBT 35 anos, a Vila Guilherme começou com 6 estúdios, mas foi reformada e passou a ter 4 estúdios, que atendiam a emissora deste jeito. 1 e 2 para o jornalismo e programas sem plateia, e 3 e 4 para novelas e programas com amplos cenários. Era comum antigamente as emissoras também possuírem os seus teatros, os seus auditórios. E o SBT teve o Teatro Silvio Santos, considerado por muitos internautas o Templo dos Auditórios. Também conhecido como Teatro da TVS ou Teatro do SBT, depende da época, esse auditório era um antigo cinema de bairro, o Cine Sol, e foi comprado e reformado pelo dono do baú em 1979. Acabou se tornando o principal estúdio do canal, já que era lá que Silvio Santos gravava seus programas e as principais estrelas da emissora também. A nova rede também já contava com uma fábrica de cenários que ficava lá na Rua dos Camarés, localizada próxima ao teatro, ou seja, já começou com muitas vantagens. Essa estrutura permaneceu assim até 1991, quando o SBT já precisava de mais espaço. A emissora comprou os antigos estúdios da TV Tupi no Sumaré, zona oeste paulistana. Lá tinham 3 estúdios que foram usados para as novelas como Éramos 6 e o antigo auditório da Tupi, que recebeu os infantis, alguns programas de auditório e Jô Soares. A administração da emissora ficava num prédio de 4 andares construído na rodovia Anhanguera. É muito caro para uma emissora de TV funcionar em diferentes pontos da cidade. Pensa comigo, os cenários eram produzidos em um local, transportados para outro local e acondicionados novamente em um outro local. A administração da emissora ficava num terceiro local. Tinham estúdios também em um outro local. Imagine o tráfego. Imagine o transporte. A logística. E tem mais. Os estúdios da Vila Guilherme eram próximos ao rio Tietê, na zona norte paulistana, e sofreram demais com as enchentes causadas pelas chuvas de verão. Os prejuízos anuais eram contabilizados em milhares de dólares, cenários para refazer, material de escritório inutilizado, além das preciosidades do arquivo de mídias, perdidas para sempre. Segundo o Almanac SBT 35 anos, 10% das fitas contendo a primeira década de existência do canal foram levadas pelas águas. Além disso, a acústica dos estúdios sem o tratamento adequado atrapalhava a gravação dos programas. Era preciso mudar.
O projeto de unificação de todo o processo de produção do SBT não surgiu com a emissora. A ideia começou a nascer em 1979 com a construção do prédio administrativo em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na rodovia Anhanguera, aquele que virou a sede administrativa do SBT poucos anos depois. Nesta época, o edifício, batizado como Unidade Anhanguera, abrigava algumas ilhas de edição do programa Silvio Santos e a famosa dubladora de filmes e desenhos para abastecer a programação da TVS. Os desenhos do Bozo, do Snoopy e o Chaves foram dublados lá. Na frente da Unidade Anhanguera ficava um depósito enorme, desativado, usado antigamente pelo Baú da Felicidade e pelas lojas Tamacavi, empresas de Silvio Santos. No começo de 1981, esse depósito seria a base para a construção de 7 estúdios que unificariam a Record e a TVS no mesmo prédio. Difícil pensar em algo assim hoje em dia, né? Pois é, mas não foi pra frente, porque em agosto era preciso investir na montagem de 2 outras emissoras que Silvio ganhou, já que no Rio e em São Paulo já tinha estruturas montadas. Curiosidade, conforme o Almanac SBT 35 anos, esse projeto foi batizado de Silviolândia. Em 1986, a ideia voltou para a mesa da diretoria da rede. Seria no mesmo terreno, mas na parte baixa, bem próxima à rodovia, mas também não rolou. Em 1993, após o SBT sair dos bancos e operar no azul, resgataram o projeto dos estúdios no antigo depósito e, após pesquisas aos centros de produção da Televisa lá no México, ampliaram o original. E os executivos do canal tiveram sinal verde para a obra. Em 1º de fevereiro de 1996, alguns estúdios já estavam prontos. E em 19 de agosto, no aniversário de 15 anos do SBT, o complexo Anhanguera foi oficialmente inaugurado. Silvio Santos se juntou aos mais de 2.000 funcionários para a festa na nova sede. Também conhecido como CDT, a Cidade da Televisão, o local não é totalmente desconhecido do público, pelo menos a parte externa. O terreno do lado esquerdo da Unidade Anhanguera abrigava o Parque Aquático, onde aconteciam provas do Cidade contra Cidade e do Hot 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 desde 1988. São 231 mil metros quadrados, sendo 62 mil metros só de área construída, equivalentes a 51 campos de futebol. Para se locomover no prédio, carrinhos elétricos desses de golfe circulam para lá e para cá. Ao chegar na portaria principal, o único jeito de chegar à administração ou aos estúdios é de carro ou nas vans que percorrem o terreno feito ônibus. Aliás, por ser tão distante de transporte público, a emissora disponibiliza fretados que saem de hora em hora para levar os funcionários para o metrô Barra Funda, na capital paulista. A distância também foi a razão para uma série de benefícios para os colaboradores do SBT. O apelido de cidade não é à toa, já que lá tem quase todo o necessário para viver no trabalho, como banco, dentista e até cabeleireiro. O complexo Anhanguera é um dos maiores centros de televisão do Brasil. Mas vamos ao que viemos. Você tá afim de saber tudo sobre os estúdios do SBT? Então vamos às curiosidades de cada um dos locais onde nascem as atrações da emissora de Silvio Santos. Para começar, os 8 primeiros estúdios foram divididos em 3 núcleos. 3 para a linha de shows, 2 para o jornalismo e esportes e outros 3 para as novelas. O Estúdio 1 não recebeu essa identificação à toa. Foi o primeiro a funcionar em todo o complexo em 1º de fevereiro de 1996. A sessão desenho no sítio da Vovó Mafalda foi o primeiro programa gravado lá. O Estúdio 1 também foi o primeiro a receber um auditório do SBT. Serginho Groisman e a galera do Programa Livre mudaram de casa em agosto de 1996. O Estúdio 1 também é conhecido como Estúdio Hebe Camargo. Após o falecimento da apresentadora em 2012, os colegas homenagearam a loiruda, batizando o local onde o sofá da primeira dama da TV esteve por 9 anos. Já já a gente fala mais nela. Atualmente, A Praça é Nossa, Domingo Legal com Celso Portiolli e o programa Raul Gil são gravados no Estúdio 1. Historicamente, o Estúdio 2 é o local dos talk shows do canal. Lá foi o espaço onde Jô Soares comandou o 11h30 a partir de 1997. Mas quem inaugurou esse estúdio foi Carlos Alberto de Nóbrega com A Praça no começo de 1997. Desde então, quase todos os talk shows do canal passaram pelo Estúdio 2. Márcia, Casos de Família, são alguns deles.
De Noite com Danilo Gentili e o programa Eliana são as atrações produzidas no Estúdio 2 atualmente. O Estúdio 3 recebeu todas as produções realizadas no Teatro Silvio Santos. Além do dono do SBT, Gugu, Hebe, Carlos Alberto de Nóbrega e Celso Portiolli passaram a gravar no novo estúdio em 1998. A inauguração oficial foi feita no programa Silvio Santos, claro! Foram as últimas produções da emissora a chegar na Anhanguera. Silvio Santos não queria sair do teatro no bairro do Carandiru, zona norte paulistana, mas foi convencido pelos executivos do canal. Hebe Camargo também não estava muito afim não. Achavam que era muito longe de tudo, mas foi para o CDT e ficou neste estúdio até 2000, quando se mudou para o Estúdio 1. O Estúdio 3 sempre foi o mais usado pelo patrão e nos últimos anos, todos os programas do animador e as atrações ligadas ao grupo Silvio Santos são gravadas no 3. Telecena, Roda a Roda, Pra Ganhar é Só Rodar, Jogo das Fichas e, claro, o programa Silvio Santos. Em 1996, o Estúdio 4 recebeu o último departamento a sair lá da Vila Guilherme. Neste ano, o jornalismo produzia o Aqui Agora, o TJ Brasil, o Jornal do SBT e o SBT Repórter. Este estúdio foi pensado para os informativos do canal, pois a redação fica ao lado do local até hoje. A partir de 1998, o jornalismo deixou temporariamente o estúdio, que passou para a linha de shows com a estreia de Fantasia. Mais tarde, o 4, eu gostei de fazer isso, passou a ser dedicado para cenários virtuais. Para isso, foi construído um fundo infinito verde chamado Chroma Key. Porém, algumas outras atrações também foram produzidas nesse estúdio, como o Ok Pessoal, com Otávio Mesquita, e o programa da Maísa. E o jornalismo? Pra onde foi? Calma, a gente volta nele já já. O menor dos estúdios, o pequenininho, o menor deles que foi concebido dessa forma é o Estúdio 5. Programas com pequenos cenários eram gravados lá, como a primeira fase do De Frente com Gabi. No entanto, o estúdio ficou muito conhecido do público infantil, pois a fase ao vivo do Bom Dia e Companhia começou ali em 2007 e permaneceu no Estúdio 5 por 10 anos, até se mudar para o Estúdio 6. Falando no 6, este estúdio cheira a queijo. Desde 1998, quando chegou ao SBT, Ratinho sempre produziu o seu programa neste local. Mas o Casos de Família também já passou por ali. E hoje, o apresentador divide estúdio com Silvia Bravanel, primeiro no Bom Dia e Companhia e hoje no Sábado Animado. Curiosidade: o Estúdio 6 foi originalmente planejado para as novelas. Os estúdios 7 e 8 são a fábrica de novelas do SBT. A primeira produção realizada totalmente no complexo Anhanguera foi a novela Os Ossos do Barão, com Tarcísio Filho e Ana Paula Arósio. Desde 1994, as novelas só eram gravadas na cidade cenográfica da Anhanguera, que aliás foi a primeira construída para televisão em São Paulo. Mas não foram só novelas gravadas por ali não. Em 1999, a fábrica estava parada e os dois estúdios fechados. Xuxa iria começar um programa na Telefé da Argentina, mas ela não queria voltar a viajar frequentemente ao país vizinho como fazia quando apresentava a versão em espanhol do show da Xuxa. A emissora Hermana entrou em contato com o SBT, pois eles eram coprodutores da primeira versão brasileira de Chiquititas. E o canal de Silvio Santos cedeu um dos dois estúdios para a Rainha dos Baixinhos, que na época estava na Globo, gravar o Xuxa de América. O complexo Anhanguera foi concluído em 1999, mas a sua primeira ampliação aconteceu um pouquinho antes disso. Em 1998, a redação passou a ser também estúdio, para onde se deslocaram os telejornais diários do SBT. Em 2007, foi construído um estúdio no meio da redação, onde os informativos estão lá até hoje. Neste local também é produzido o Fofocalizando. Em 2002, foi erguido o segundo estúdio fora do projeto original. O sucesso da Casa dos Artistas, que teve a sua primeira temporada produzida em 2001 no imóvel vizinho à casa pessoal de Silvio Santos, animou a emissora a construir uma casa-estúdio na Anhanguera. Todas as edições seguintes da casa foram produzidas neste estúdio, além de outros programas como O Grande Perdedor e Esquadrão da Moda.
Em meados de 2000 foi construído um quase estúdio ali do lado da cidade cenográfica para as novelas. Ao todo, o complexo Anhanguera possui hoje 11 estúdios, além de outros 2 menores que existem para atender as demandas dos canais da emissora aqui no YouTube. E este episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você gostou, se inscreva, curte, compartilha, avisa pra todo mundo que tem um canal contando histórias da nossa telinha. Eu volto com um novo episódio, hein? Ou melhor, uma velha fita. Eu te encontro, eu te espero. Até lá!